Então, pessoal, hoje vai ser base de dados. Vamos trabalhar com PostgreSQL. Alguém já trabalhou com PostgreSQL? Ou até MariaDB, também dá para ser. É parecido. Ninguém viu isso. Alguém já mexeu com base de dados? Eu não. Eu já. Ok. O Paulo, tu mexeu com qual mesmo? MySQL. MySQL, ok. Pronto, o MySQL agora parece que retomou aí um pouco aí a atividade aí com a Oracle e tal, mas o MySQL teve um pouco na gaveta aí durante uns anos, aí também surgiu aí com força o MariaDB. Mas os conceitos que a gente vai ter hoje é transversal a qualquer base de dados relacional, né? Que hoje em dia a gente tem vários tipos de base de dados, incluindo base de dados NoSQL, né? Temos aqui dois grupos, aquelas tipo Mongo ali, mais de objetos JSON e coleções, né? Collections e objetos, e que não é tão estruturado, pode ter estrutura variada, né? Dentro das coleções, e as bases de dados em grafo. Essas bases de dados em grafo, outros conceitos bem diferentes. Né? Mas bases de dados relacionais continuam assim muito na moda e são muito úteis. E vamos tentar ver aqui na prática e basicamente na web também. A gente sempre utiliza muito, muito mesmo bases de dados relacionais. Incluindo, por exemplo, o WordPress, né, que utiliza o MariaDB ou MySQL, que é o principal motor aí de websites. E depois as frameworks no geral também utilizam sempre aí alguma base de dados relacional. E no caso do Netuno também utiliza bem tanto MariaDB como Postgres e várias outras. Eu prefiro focar aqui nas bases de dados open source, né? A formação também é sobre isso, comunidade e tal, open source. Então, essa parte das bases de dados, a gente tem todo um grupo também de bases de dados pagas, bem pagas e caras, mas nós temos com o PostgreSQL e o MariaDB um poder muito, muito grande de bases de dados e conseguem, no fundo, fazer de tudo, tanto quanto as outras pagas, ok? É possível mesmo. São bases de dados open source muito, muito poderosas. Tanto que também os grandes aí no mercado também utilizam. O Facebook, o LinkedIn, o Twitter também, se não me engano, todos usam assim, baseados, estão com base, usam nas entranhas, né, da plataforma, baseados relacionais e usam muito aqui a MariaDB, em alguns casos também o Postgres. O PostgreSQL é a minha base de dados preferida, e não é à toa. Né? Eu não fico medindo aqui quem é melhor que quem, mas eu acho que eu posso dar aqui um pouco o browser, que daí dá pra gente ver aqui algumas coisas da que eu estou falando e introduzindo aqui um pouco esses conceitos. É bom que vocês vão vendo aqui algumas coisinhas. Pode tirar aqui. Exato. Então, nós temos, o que eu estou falando é o MariaDB, que é esse cara, que aqui está um Mongo já, com publicidade paga para aparecer em cima do MariaDB. E temos aqui o MariaDB. E temos o PostgreSQL. Tá aqui só a publicidade da Amazon, para variar. Isso não interessa. Aqui. Pronto, o MongoDB é aqui uma lógica de collections, tá? Um pouco diferente. Baseados em grafo, nós temos o Neo4j, que é também das mais conhecidas aí em bases de dados em grafo. Só que aqui esses dois conceitos são bem diferentes aqui das bases de dados relacionais, tá bem? Então, isso aqui é outro campeonato nas bases de dados. O MariaDB acaba por ser aqui uma evolução do MySQL, então tem grandes compatibilidades com MySQL, inclusive o serviço no Linux do MariaDB costuma se chamar MySQL, e, e depois aqui o Postgres, que é o que nós vamos falar hoje. O Postgres, do que eu observo com as outras bases de dados,
é que tem atualizações muito constantes. O Postgres costuma ser a primeira base de dados a implementar novas funcionalidades. Suporta também coisas bem avançadas, como tu ter uma coluna do tipo JSON e fazer queries dentro dela e tal, no estilo do MongoDB. Então ele mistura aqui vários conceitos. A nível de disponibilidade, assim, de fazer um cluster em grande escala de bases de dados, que seria um cluster? Eu tenho uma base de dados muito pesada, então tenho que dividir o processamento dela em múltiplos servidores. Então, aí já entra uma lógica de cluster e replicação aqui de dados. E isso entra o CockroachDB, que é o que esse CockroachDB ele utiliza o Postgres, é uma camada por cima do Postgres, utiliza o Postgres dentro dele, ou seja, o DB aqui é o PostgreSQL, e ele tem uma camada visual, uma interface, para gerir aqui essa questão dos clusters e por aí fora. É bastante interessante também esse projeto. E no mercado aí, na parte do open source, GitHubs e tal, vocês vão ver muita coisa aqui com Postgres e MariaDB. E os conceitos, então, tanto para um como para o outro, são muito, muito, muito parecidos. Sendo que eu tenho sempre uma inclinaçãozinha maior aqui pelo, pelo Postgres. Eu, no fundo, gosto como ele funciona. E a nível de performance também já tive alguns casos de sucesso bem interessantes, né? E essa alternativa ali do CockroachDB também ajuda bastante, facilita bastante. Essa parte de cluster, o MariaDB também tem, mas é um pouco diferente, né, claro. Mas tem a Galera que chama. Também tá lá embutido. Quem que chegou aí? Aqui chegou a Bianca. Olá, Bianca. Bom dia. Pronto, chegou na hora do terminal. Até agora está dando aqui uma introdução aqui com as bases de dados. Então, uma coisa, para a gente ver se a gente tem Postgres ou não, é executar o comando sudo, já tem aqui alguns comandos que eu já testei. Okay? Não tem aqui instalado, então psql. Esse comando aqui é para eu ter, então, quando eu instalo o Postgres, ele cria um usuário de root, um usuário de sistema para ele. E aqui então eu inicio o PSQL, o PSQL é o cliente, para a gente manipular aqui a base de dados, executar comandos. Então, nesse caso, não tenho nada instalado. E outra forma de eu ver isso também seria aqui vendo com o serviço do PostgreSQL. No caso do Ubuntu, é dessa forma. Então, como eu não tenho ele instalado, então vamos fazer a instalação, né? Aqui o apt search PostgreSQL vai aparecer muita coisa. Estão vendo agora aquelas noções lá do início, né? Que a gente já viu e agora aqui estamos reutilizando, né? Então temos aqui o client, a versão 12, por aí fora, temos aqui vários Postgres, né? E esse aqui acaba por ser o principal. Esse aqui vem com a base de dados. Então, quando ele traz aqui a base de dados, ele também traz o cliente, né, para a gente se conectar nele. Ele tem aqui o cliente só a parte, mas aqui o client, né? Mas a gente quer o servidor também. Aqui já traz mais coisas, esse all, nunca precisei usar, então aqui não é preciso. Então agora, só executar aqui install PostgreSQL. E pronto, vai fazer aqui a instalação, fazendo aqui os downloads necessários. Instalação Linux é tudo rapidinho, né? Não tem que dar next, next, next. Só dá um comando e a coisa vai. Quase. Então está aqui instalando a versão 12, né? Já passou aqui várias vezes o 12 por aí.
Ok, está concluído. Bem, agora, se eu voltar aqui nos meus serviços, por exemplo, né, já está aqui rodando. Então agora, como a gente viu com o Nginx, né, o mesmo processo aqui, a gente consegue dar então o stop, parar a base de dados, agora está parado, agora vai deixar de funcionar, e reiniciar aqui o processo. O PostgreSQL ele abre também uma porta, né, que é onde permite depois que outros sistemas, outros clientes se conectem nele. Então, é um pouco aqui como a lógica do Nginx, só que enquanto o Nginx está preparado para comunicar com o browser, o PostgreSQL comunica com um outro protocolo dele para transitar aqui dados e fazer consultas e manipulação de dados e tal, que depois exige um driver que é utilizado dos nossos sistemas. Então, se eu vou trabalhar com PHP, eu vou ter que ter um drive PostgreSQL em PHP. Se eu vou trabalhar com Java, a mesma coisa, e Node também, okay? E por aí vai. E depois, com esse drive, me permite também ter lá os comandos, as funções e tal necessárias para eu comunicar e interagir aqui com a base de dados. Só que antes disso tudo, eu preciso do endereço, né, para conectar o meu sistema aqui com a base de dados. Então, o sistema vai ter que ter o nome do servidor e aqui a porta do Postgres, que é o 5432. Essa é a porta padrão do PostgreSQL. Bem, instalado, como é que a gente entra nele, né? Eu teria que ter aqui um sistema, alguma coisa que permitisse manipular ele. E para isso, então, voltando aqui o sudo-u, para isso serve então o PSQL. O PSQL acaba por ser a nossa principal ferramenta para trabalhar aqui com Postgres. E o que é interessante dela? A gente entra nela e... O que aconteceu? Postgre... Acho que é Postgres. Acho que estou enganado. É isso. Então, só Postgres também. O QL foi removido aqui. Beleza. Então agora já estou aqui no caso do user, né? Então agora já consegui entrar aqui no PSQL. Bem, eu aqui no PSQL já repararam que isso é o quê? Isso é outro terminal, né? A gente está num terminal dentro do outro. Então, aqui é o terminal da base de dados em si, né? Então, aqui com menos que, com barra Q é o que eu uso então para sair. Então, aqui tem algumas combinações que são utilizadas aqui dentro desse terminal do Postgres. O MySQL é a mesma coisa, também tem o seu cliente, também faz algo muito parecido mesmo com isso. Então, o que a gente tem aqui mais de comandos assim essenciais? Temos o barra Q para sair, temos o barra L, que ele nos lista aqui as bases de dados. Então, eu não tenho a list of database, né? Tá aqui. Então, nós não temos aqui nada assim, é só vem as padrões. E depois temos uma lista assim mais avançadinha. Então, vamos começar aqui por criar então uma base de dados. Depois eu digo aqui mais alguns comandos aqui disso. Então, para criar uma base de dados nova, nós temos o comando create database, né? Depois eu coloco o nome do meu comando da minha base de dados, vou por aqui blá. E então agora, se eu vir aqui com barra L, eu vejo aqui que a minha base de dados está criada, né? Deixa eu por aqui com o owner do Postgres. Deixa eu ir, Luciana. Olá, bom dia, Luciana. Olá, bom dia. E então, isso aqui não é uma boa prática, ok? Quando a gente cria uma base de dados e essa base de dados está com o usuário global aqui do Postgres, não é muito bom. É de evitar essa situação. O ideal é a gente criar um usuário para uma base de dados, né? Pelo menos. Então, o nosso sistema entra na base de dados com esse usuário específico. Existem vários motivos para isso, inclusive uma questão de organização, mas um dos argumentos também é, caso o nosso sistema ele seja hackeado, ele não vai conseguir acessar outras bases de dados. Então, porque o usuário está com um usuário específico, né, mais limitado aqui na base de dados. Então, no caso, esse usuário Postgre,
Postgres, ele tem acesso aqui a muita coisa. Então, é um usuário como se fosse o root aqui, no caso, do Postgres. Então, para criar um usuário, eu vou criar aqui create user. Então, coloque o nome do usuário. Nesse caso, eu vou pôr o nome também da minha base de dados no sistema. Vou pôr aqui um sistema de faturação. Aqui chama faturação ou cobrança, cobrança, né? Quando gera as notas fiscais, é o quê? A minha ideia era Faturamento, eu acho. faturamento, boa. Faturamento. Faturamento. Ok? E aqui então eu digo qual é a minha password. Há vários sites que já nos permitem gerar aqui passwords randômicas. Okay? Eu gosto muito do random.org. Ele nesse caso aqui, eu já falei disso aqui, das passwords, não? Acho que não. Não, né? Então deixa eu partilhar aqui também aqui. Acho que é interessante. Tinha um que eu utilizava que ele basicamente deixou de funcionar. Era bastante bom. Mas então eu tenho usado mais agora que o password. Não, random. Oxe, isso é outra coisa. Random.org. E aqui ele tem várias ferramentas e tem aqui uma parte das random sequências, isso aqui, passwords. Então aqui eu digo quantas passwords eu quero e qual é o comprimento de caracteres. Esse comprimento de caracteres não convém ser inferior a 16. Por quê? Porque 8, hoje em dia, é meio que fácil, não é que seja fácil, né? Mas é possível, com a velocidade da internet, por aí fora, é meio que possível quebrá-la. Né? Então, 16 já fica uma password aqui, assim, um pouco mais complexa. E é bom escolher, às vezes ele gera, ó, tipo essa aqui, ó, deu sorte ou azar. Ele gera aqui uma sem números, ok? Eu dou sempre preferência para uma que gera com letras e números. Havia um outro site que eu usava em outras situações, pois já não. No fundo, já acrescentava aqui alguns caracteres mais difíceis. E às vezes o que eu faço? Eu pego aqui uma password dessas, né? E se eu quiser manter com 16 caracteres, importante, também tem que ter letras maiúsculas e minúsculas. Eu venho aqui, troco um aqui por, sei lá, porcentagem e outra letra aqui por traço, né? Para ficar mais difícil ainda a senha. Okay? Isso é uma boa prática, tu gerar assim, passwords aleatórias e colocar aqui alguns caracteres mais complexos aqui no meio. Então, no nosso caso com a base de dados, a gente também usa essa senha para construir um endereço que às vezes nos facilita aqui a automação. Então, não é legal ter na password de base de dados caracteres assim especiais, que pode nos causar aqui alguns problemas, ok? Nesse tipo de automação. Então, em base de dados, eu tenho um hábito de pôr mesmo passwords sem caracteres especiais. Então, aqui nesse caso, voltando aqui ao terminal, o que a gente faz é pegar uma daquelas passwords, então, e colocar aqui no nosso terminal como password do usuário. Então, para colar, já sabe, né? Botão clique com direito. Então, já tem aqui o usuário faturamento. Agora, então, outra vez criar a base de dados. Database. Estou pondo em maiúsculo para diferenciar bem o que é coisas customizadas minhas e o que é comandos em si de SQL, tá bem? Mas é também uma boa prática fazer isso. No código, quando a gente coda uma query, alguma coisa assim, ter esse cuidado. E agora eu digo aqui qual é o owner. Então,
fica aqui associado que o owner dessa base de dados vai ser o faturamento também. Está duas vezes repetido aqui o faturamento, mas não tem problema. Okay? Uma coisa é usuário, outra coisa é base de dados. São coisas diferentes que têm o mesmo nome. Okay? E até é bom também para a gente saber que o usuário tal é da base de dados tal, fica mais claro. Né? Então agora outra vez aqui o barra L, então já tem aqui diferente. Eu tenho a minha base de dados com o meu usuário diferente. Aquela base de dados de lixo, né, esse blá aqui, eu vou remover isso. Okay. Para remover uma base de dados, pessoal, isso aqui é perigoso, isso aqui remove mesmo, apaga de vez, não tem depois jeito de recuperar, faz mesmo a remoção dos arquivos de tudo. Muito cuidado quando a gente usa qualquer comando com drop. Tem duas coisas perigosas aqui em base de dados. Drops, okay? Os drops e os deletes. Okay? Esses dois comandos tem que se ter cuidado. Também é uma situação com update, mas depois eu alerto quando chegar lá. Então, um drop aqui, puxa por maiúsculo, database, lá. Foi, apagou a base de dados. Então, eu já tenho a minha base de dados criada com a minha senha. É importante eu guardar a minha senha, né? Eu não fiz isso ainda. Deixa eu aproveitar e pôr aqui, porque vai me dar jeito depois. Se a gente perde a senha depois. Também dá para alterar o usuário e reacertar a senha. Também é só um comando que executa aqui. Mas vai facilitar a senha. Pronto. Então, o que acontece? Quando eu conecto no Postgres dessa forma, eu não estou sinalizando uma base de dados específica. Eu estou entrando aqui, está aqui antes, indicando que eu estou no Postgres no geral. Okay? É no fundo a base de dados base que ele traz, que é essa daqui. Entendeu? Só que não convém que a gente mexa nela. É uma base de dados aqui de informações dele e tal. Então, para a gente criar a base de dados, criar usuários, é normal a gente fazer dessa forma. Quando eu já tenho a minha base de dados, eu quero mexer dentro dela, então eu já faço de outra forma, okay? Já faço assim. Basta eu passar na frente qual é que é a base de dados que eu quero conectar e o PSQL vai entrar nessa base de dados que eu estou especificando. Bom dia, Darlison. Então, feito isso, Bom dia. eu tenho aqui agora o meu prefixo diferente. Agora eu estou nessa base de dados de faturamento. Há várias formas para eu conectar aqui nessa base de dados de faturamento. Tem uma situação que a gente conecta já com o usuário específico, porque eu estou com um usuário do Postgres. Okay? Eu não estou com um usuário específico que eu criei do faturamento, porque eu não especifiquei aqui na minha conexão. Okay? Se eu entro assim cru, eu estou aqui com o usuário do Postgres e estou utilizando o Postgres mesmo para gerir aqui dentro. Se eu fizer aqui um /d, deixa eu fazer aqui um create table simples, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma situação. Create table, por exemplo, cliente, e aqui então eu vou ter o que? Vou ter um ID, pode ser serial primary key, okay? Que esse serial quer dizer que ele está sendo incremental, e primary key é bastante importante também. A gente sempre deve ter uma coluna da base de dados com primary key. Aliás, não é só uma coluna, a gente sempre deve ter em todas as tabelas, a gente deve ter a coluna ID. Okay? Isso é uma norma, é uma questão de boa prática. Sempre a coluna chamada ID e como primary key. Okay? Não é muito bom ter colunas, tabelas sem IDs. Pode dar aqui depois uns problemas quando a gente tem registros. Bem, é uma coisa mais complexa, mas é fazer sempre assim. Okay? E aqui eu defino então que esse aqui vai ser varchar, que é outro tipo, então vai ser um tipo de texto. Então vai ter aqui uma outra coluna de texto, varchar de 250 caracteres no máximo. E tá bom, para já. Deixa eu ver o que vai acontecer. Vamos criar assim mesmo. Beleza, criou a tabela. Agora, se eu fizer o /d, pronto. Já está aqui, olha só que legal. Já está aqui cliente. Ele criou aqui uma sequência. Por isso que a gente vai falar de sequência. Em Postgres, sequências é algo bastante importante.
Não é todas as bases de dados, o MySQL, por exemplo, não tem essa lógica de sequência. E o Postgres tem, a Oracle tem, o SQL da Microsoft, Microsoft SQL Server não tem. Pronto, então temos aqui uma diferença aqui nas bases de dados com essa questão aqui das sequências. E as sequências é bastante interessante. Eu gosto bastante de ter ela. Também é mais um motivo de eu preferir também aqui um pouco o Postgres. Temos a tabela, então a nossa tabela representa o quê? Como se fosse um Excel. Como se fosse uma planilha do Excel, onde eu tenho uma coluna ID e uma coluna nome. Mas eu tenho aqui ele com o owner do Postgres. Eu posso aqui fazer um select asterisco from cliente. Então, ver aqui o que tem dentro. Então, é como se fosse aqui a minha planilhazinha, só tem ID e o nome. Ok. Vocês estão falando aqui agora que eu... Sim, Luiz, a tua pergunta já foi já há um tempinho, né? Só vi agora. Mas o cluster também é importante para isso. Porque se no caso do cluster, né, eu tenho a minha base de dados distribuída assim por vários servidores. E se um servidor explode, né, para de funcionar, o cluster consegue ter informação replicada, né, nos outros servidores e aí a coisa funciona. O que normalmente funciona nos clusters é assim, a base de dados está viva, né, está rodando ali nos servidores todos, a informação está diluída ali entre os diversos servidores, de repente para vários servidores. Vários servidores deixam de funcionar. Se eu Perfeito, tenho... eu entendi. Não, mas a minha dúvida é outra agora. Ok. É sobre esse assunto que você está falando agora. Mas obrigado pela do cluster, eu entendi. Deu para entender, beleza. Sobre essa sequência aí, eu não entendi muito bem o que é a sequência que você está falando. Eu vou chegar mais no fim da aula, eu vou chegar nela. Vou falar sobre ela exclusivamente. Então tá tranquilo. Tá bom. Essa questão do cluster, se tu tiver 3 servidores, okay, e 2 deles caírem, tu tem um problema sério. Não vai conseguir repor a base de dados. Okay? Então, é muito importante quando a gente tem clusters, não parar mais da metade. Né? Ou seja, tem que ser números pares, é isso? Pelo que eu entendi? Não, não, não. Tem a ver com a metade. Okay? Tu nunca pode quebrar mais da metade. Se tu tem 2, se não me engano, ele fica mesmo uma replicação exata num do outro. Porque o cluster ele fica rodando informação que é mais necessária, que está mais sendo processada e por aí fora. Então ele não tem informação 100% em todo lado. Né? Então clusters tem algumas nuances assim para trabalhar com ele. Mas beleza, mas é muito seguro e aumenta muito aqui a questão de redundância e segurança e tal. E o disaster recovery, né? Quando acontece um desastre, conseguir recuperar. Então, como é que a gente faz aqui um insert? Para eu fazer um insert, então eu digo insert int, né? Onde que eu vou querer inserir, que eu vou inserir dados, então colocar dados aqui para como está vazio. Vou inserir então no cliente. E eu posso logo dizer aqui o values, okay? Qual é o meu número do ID e qual é então o meu nome. Okay? Também é suportado isso. Mas, como eu tenho a coluna do ID que eu não quero pôr ela, porque ela é serial, e nesse caso o serial ele já põe automaticamente, então eu vou só pôr aqui o nome. Eu posso evitar então e pôr aqui cliente 1. E aqui no PSQL eu preciso pôr o ponto e vírgula para executar, tá bem? E agora, se eu volto aqui no select, então agora já tenho o cliente 1 inserido com o ID 1. Então vamos lá inserir um outro, um cliente 2, um cliente 3. E vai embora. E aqui com select, então com select a gente consulta, com insert a gente está inserindo dados. O select ele também é conhecido como query, tá bem? É normal ser conhecido como query. Já o insert não, tudo que é insert, updates, deletes, são mais comandos. Okay? Então, quando a gente fala mais de query, é mais a ver aqui com uma consulta, é uma questão,
um- uma visualização de dados aqui da base de dados. Então a query no fundo ele também está separada aqui por um comando, só que ela retorna então esse conteúdo aqui, que é chamado de result set, que é result set, que é o set, né, o enquadramento aqui, o resultado do que foi encontrado e como resultado. Então isso aqui na comunicação com a base de dados, ele tem uma parte que vai o comando e depois ele pode obter então essa lista aqui de dados. Ora, essa lista de dados, mesmo aqui no PSQL, a gente não pode fazer uma listagem tão extensa, tão grande. Entendeu? Então, quando a tabela é muito grande, a gente tem que ter alguns cuidados em manipulá-la. Eu vou explicar melhor na próxima aula. Mas voltando então aqui um pouco a questão, aqui as bases de dados, estamos no faturamento, beleza? E aqui no D, e também temos o D+, também tem aqui mais informações, tamanho e por aí fora. Tá? Então, temos aqui com o owner Postgres. Vamos ver uma coisa. Se eu sair, né, aqui eu estou conectando direto com o usuário do Postgres, eu vou tentar fazer então uma conexão com o usuário que eu criei. Deixa eu ver se eu não perdi aqui a password. Okay. Então, assim, para eu conectar com o usuário, eu tenho várias formas. Uma delas é PSQL, direto, sem passar aqui o usuário, Postgres. Eu digo qual é o usuário de base de dados, que é o faturamento, e digo com "-w", maiúsculo, que eu quero passar uma password. Okay? Ele também acho que pede mesmo sem esse "w". E aqui ele já está aqui me pedindo a password, que então era essa aqui. Mais uma vez, passwords ele nunca mostra aqui no terminal que está sendo digitado, né? Eu só clico com o botão direito para colar a password, aqui no caso do put vai. E não foi. E deixa eu ver aqui, "-l localhost". Não está indo. Por que cada da certo tem que ser no início? Quer ver que eu tenho a password errada? Vou tentar aqui de outro jeito. Localhost ignora. Ah não, é H. É isso. Ok. Então o que aconteceu aqui? O Postgres, ele tem aqui um esquema de segurança que ele não deixa conectar se não especificar qual é o que o host. Então ele assume aqui outro IP ou outra identidade, ele tem que ser muito específico aqui no host, com um nível maior de segurança. Então se eu não passo o H, ele não aceita por causa disso, que eu não estou especificando qual é o host exato que eu estou entrando. Essa ordem aqui dos parâmetros, eu tenho quase certeza que tanto faz. Eu posso ter isso também assim, dessa forma, só que aqui com menos H. Então, o que tem que ter é o nome da base de dados assim solto em algum lado, né? Ou no início ou no fim. E agora assim também não. Pera lá. Deixa eu fazer de novo. Ok. Então, o faturamento tem que vir no início. Está aceitando assim. Tinha quase certeza que também dava. Assim já vai. O que eu tenho aqui como senha? Ah! Ok. Eu tenho a senha errada, né, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Exato, assim que eu queria. E agora deixa eu copiar aqui a senha certa. Tá, pulando faturamento como senha. Pronto. Também funciona, ok? Então, essa questão da base de dados, o nome da base de dados, tanto faz aqui, ele meio que se encontra. Então, beleza. Agora eu estou conectado aqui com o meu faturamento. Se eu fazer seta para cima, olha, já não recupera aqui os comandos. Né? Mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no scroll, pegar aqui, então, create. Então, deixa eu fazer aqui agora um outro create table. Então, vou fazer o create table aqui com... aqui vai ser tipo categoria. Né? Então, vou pôr diferente. Vai ser setor. Algo assim. Também é de nome. Agora se eu faço barra D, olha só a diferença.
Então aqui eu tenho como owner o Postgres e aqui eu já tenho como owner o faturamento. Tudo porque eu conectei com o faturamento e não com o Postgres. Okay? Então essa aqui é uma forma, e isso é importante, se a gente está com um usuário, criar tudo, nós temos esse usuário de base de dados, a gente criar aqui a estrutura com esse usuário. Se bem que é questionável, porque esse Postgres, como é um usuário com permissões maiores, se a gente tiver um hackeamento na nossa base de dados, e esse hackeamento entra com o usuário de faturamento, ele não vai conseguir manipular a estrutura da base de dados porque está tudo com o owner aqui do Postgres. Mas não é bem assim, porque se ele consegue entrar na base de dados, ele vai também, nesse hack, ele vai conseguir estragar os dados, né? Então, não faz assim muita diferença, porque a estrutura da base de dados sem os dados não é muito relevante, né? Aí tem uma outra forma de conectar ainda, que eu acho que é mais recente, que eu não conhecia muito bem isso. Só fui descobrir isso aí há pouco tempo. Para passar aqui a senha na URL. Então a gente tem assim, esse suporte que é Postgre assim. Não, a gente tem que passar o SQL, dois pontos, barra, barra. E aqui eu passo o nome do meu usuário. E aqui agora o resto da minha conexão. Mas eu posso também, eu posso passar aqui seria então localhost, né? Mesma lógica que tinha lá em cima. Eu tenho como opção passar aqui a porta e aqui o nome da minha base de dados. Então o user antes do arroba e aqui depois o nome da minha base de dados. O que isso lembra, pessoal? Lembra alguma coisa? Sim, tipo, tem o protocolo, tem a porta e o host. Mas você consegue fazer uma analogia com outra coisa que a gente usa bastante? Olha, por exemplo, vou Um mudar container. o container, boa, ok? O Nginx. Olha aqui o gmail.com, ok? Então, como se fosse um e-mail, né? Que o e-mail nada mais é do que essa parte aqui do meio da URL, okay? E no Nginx também. Já no protocolo, então, aqui da web, no HTTP, no FTP, no SFTP e por aí fora também tem aqui essa estrutura. Só que, assim, a gente tem aqui, então, a seguir a barra, a nossa o caminho, né? Nesse caso, em base de dados, esse caminho vai ser o nome da base de dados. No caso de um website, seria a URL. Então, isso aqui acaba por ser um padrão bastante grande de endereçamento, que é chamado mais de URI. E tem aqui essa questão do protocolo, como estava sendo dito há pouco. E a gente pode injetar aqui também a nossa password. Isso funciona para FTP, no SSH, acho que ele não suporta por questões de segurança. Mas no HTTP, quando a gente também tem um tipo de autenticação no HTTP, que é o Basic HTTP, que também suporta isso, ok? Então eu posso passar o nome do meu usuário, dois pontos, a minha senha. Depois arroba, e por aí vai, né? No caso do e-mail também seria algo parecido, né? Teria aqui a minha password injetada já no meu endereço de e-mail, né? Não seria nada agradável. Mas também eu penso que não é suportado por questões de segurança. Dessa forma, olha, entrei direto. Dou Enter e já estou lá dentro. Então, deixa eu criar aqui outra base de dados. Então, aqui setor, então vai ser aqui a categoria de clientes. Então, faço aqui o barra D. Então, também ficou a categoria com o meu usuário de faturamento. Foi o que eu usei aqui na conexão. Então, no geral, se a gente usa o PSQL, passando aqui a informação do usuário, né? A gente tem várias formas de fazer isso. A gente está então com esse usuário específico, mas sempre que nós usamos então isso aqui assim, nós estamos usando esse usuário aqui, que é o do Postgres, tem permissões maiores para gerir aqui as coisas. Então vou dar preferência por um desses, vou conectar assim mesmo, vou pôr aqui a minha password, que está aqui.
E agora, vou tentar então fazer aqui um drop table, okay? Dá para apagar a tabela aqui de cliente que está com o usuário. Ok? Viram? Não consigo apagar porque essa tabela não está com o meu usuário, eu estou conectado com o usuário faturamento, né? Então, como está aqui com Postgres, tem que então mudar. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Sudo, mais fácil assim. Okay. E agora sim devo conseguir. Ele não guarda, ele relembra os comandos de acordo com o usuário. Então, nesse caso, não lembrou. Deixa eu ver. Drop table. Então, cliente. Vamos ver. E agora, barra D. Pronto, ele me apagou tanto a sequência como a minha tabela. Pronto, os outros são no usuário e faturamento, então já posso ir para um outro. Aqui eu também posso fazer, okay? Porque esse usuário ele tem permissões máximas, né? Então eu posso fazer aqui um drop table categoria. Então com esse usuário eu posso fazer de tudo. Então vou voltar aqui com o outro, com especificado aqui. Sempre trocando aqui a password. Beleza. Então, barra D. E agora também fazer aqui um drop table aqui do setor. Então, beleza. Tenho aqui a minha base de dados limpa de novo, vazia, já não tem mais nada. Então vamos lá, criar outra vez, create. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de novo aqui o do usuário. Não dá. Então, create table cliente. Então aqui eu vou passar as minhas diversas colunas. Deixa eu ver, não, olha, droga. Drop table cliente. Eu quero fazer aqui uma coisa que é, deixa eu ver se dá. Exato. Porque assim eu posso ter múltiplas linhas. Quando eu colocar o ponto e vírgula, aí executa. ID, serial, ok, então é sempre o nome da coluna, o tipo da coluna e depois aqui algumas flags. O primary, estou meio dislexo hoje. Primary key. E aqui o nome, então varchar, né? Repetir aqui, varchar. Aqui 250. Aqui eu posso dizer um valor default. Pode-se dizer que é not null. Quer dizer que not null quer dizer que eu não vou poder inserir sem ter essa coluna preenchida. Então todos os meus inserts você vai ter que ter definido o nome, ok? Então eu vou pôr o nome como not null, porque é um campo obrigatório. Então é importante ter isso assim, aqui o not null. O que mais que a gente pode ter? Podemos ter um endereço. Também seria aqui um varchar. Vou pôr aqui uma descrição para ser diferente. Então, não, vou pôr o endereço. O endereço, aí não convém a gente usar aqui acentos nos nomes. Vou pôr como text. E aqui eu não vou dizer que é not null, portanto vou deixar que possa ser null. Outra coisa que a gente pode pôr. Uma imagem. Uma imagem. Imagem é uma boa situação. As bases de dados elas suportam colunas do tipo binário para a gente pôr arquivos dentro. Só que não é nada bom fazer isso. Okay? Todas as bases de dados suportam isso. Só que, pessoal, nunca se faz isso. Nunca, 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 nunca. O que a gente guarda na base de dados é o caminho, o endereço, o nome da imagem em arquivo. E o arquivo da imagem fica fora da base de dados. Okay? Porque senão, se a gente começa a colocar muitos arquivos dentro da base de dados, essa parte binária, além de ser difícil, mais complicado de manipular, todos os backups, toda a manipulação da base de dados, movimentação da base de dados vai ficar extremamente pesada porque tem um monte de arquivo dentro. Entendeu? Então a gente foca na base de dados somente dados. Okay? Somente dados. Nada de informação binária. Então, foto seria o endereço da foto. Então, vamos pôr aqui foto. E como sendo o endereço ou o nome de uma foto, pode ser então um varchar. 250. Ora, isso aqui pode ser nulo, né? Não é obrigatório todo mundo ter foto. Mas eu posso também dizer que eu tenho um valor padrão.
que é caso não tenho nada, não vai ser nulo, o padrão vai ser então vazio, vai ser uma string vazia. Okay? String assim com esses apóstrofos. Deixa eu ver aqui, teve aqui um barulho. Ok, tá aqui o Vinícius. Olá, Vinícius. Bom dia. E aí a gente pode também pôr aqui idade, vou pôr aqui como int. Então int é um inteiro, é aqui um número. E essa idade também pode ter então um default de 0. E queria ter aqui um número flutuante. O que pode ser aqui um número com casa decimal? Para ficar aqui mais completo. Não está me ocorrendo nada? Valor. Preço. Sim, mas aqui seria o preço. Vou pôr aqui créditos, que é o saldo. Né? Então, o Postgres, eu tenho o hábito de usar aqui o float. Tá vendo? Porque depois ele converte internamente. Então, é mais abreviado. Mas essa parte é um pouquinho chata. Porque o mais correto dele é a gente dizer o tipo dos pontos flutuantes de casas decimais aqui com double precision. Okay? É esse. E o default, então, vai ser 0.0, que são casas decimais. Também vou ter aqui a data e hora de criação, quando esse usuário foi criado. Então vai ser aqui um timestamp. Okay? E o default dele pode ser o current timestamp. Okay? Isso aqui é uma variável que tem a data e hora atual. Eu penso que é assim, eu estou já beirando aqui uns achismos. E aqui vou pôr a data de nascimento. Vou pôr assim só nascimento. Como date. Okay? E o default, e aqui not null. Vai ser obrigatório ter sempre data de nascimento. Então, fecho aqui aqui que eu tinha aberto aqui em cima, parênteses, né? E vamos executar, ver se vai bem. Olha, foi. Foi bom. Então temos aqui uma tabela com várias informações. Deixa eu copiar aqui isso aqui para relembrar aqui as colunas aqui como notas. Alguém fez uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tipo, a chave primária sempre vai ser o ID. Mas se eu quiser, tipo, um outro valor que não vai se repetir. Aí tem... Pode ser. Pode ser qualquer outro tipo de coluna como primary key. Okay? E mais, tu até pode ter uma conjugação de primary keys. Tu pode ter várias colunas que elas combinadas são a primary key. Então posso ter primary key como o nome e a data de nascimento. Por exemplo, é um pouco arriscado nesse caso, né? Mas podia ter também conjugado ID, nome e data de nascimento, uma coisa assim. Né? Dá para fazer esse tipo de coisa. Isso deixa a base de dados um pouco mais assertiva, mas também às vezes complica aqui a manipulação mais rápida, aqui, mais direta. Portanto, dá para fazer. Entendeu? Quem quer ser mais rigoroso com a base de dados é assim como está a dizer. Pedro, por exemplo, aqui no caso se eu tivesse a coluna de e-mail, né? Então a coluna do e-mail podia ser então a minha primary key, não há nenhum problema. Mas é mais habitual estar dessa forma, okay? O ID e depois aqui como not null e tal. Porque essas regras de o que é obrigatório, o que não é, a gente já define aqui no not null. E se não tem dados repetidos, a gente controla melhor isso no modelo de dados, na aplicação. Né? Normalmente a gente passa a responsabilidade para a parte da aplicação. Então, criou bem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui algumas colunas que não são not null, né? Então, quando não é not null, é porque pode ser null. Okay? Então, o que eu tenho aqui como chave obrigatória? Aqui isso aqui não é obrigatório, eu não preciso, a coluna, né? Como coluna obrigatória. O nome é. E o que mais que é? E a data de nascimento. Mais nada. Okay? Então, só se a gente fazendo um insert só com nome e data de nascimento, deve correr bem. Vamos ver. Então, deixa eu dar aqui uns enters. Barra D, está aqui então a nossa nova tabela de cliente. Fazer aqui um from cliente.
estou escrevendo mal. Então tem que muitas colunas agora. Então vamos fazer aqui um insert into cliente e temos o nome e nascimento. E o meu values então vai ser, sei lá, Antônio, e a data de nascimento vai ser 1976, sei lá, mês 10 e dia 20. Essa é a ordem sempre aqui das datas em base de dados. O que falhou aqui? Sintaxe insert. Agora, se eu voltar aqui no meu select, então já tenho, foi preenchido automaticamente aqui o criado com a data atual e hora, né, em milissegundos. Isso porque está aqui esse current timestamp. Okay? E depois aqui a data de nascimento. Ora, eu posso fazer aqui um select, por exemplo, current timestamp. Eu posso visualizar essas variáveis. Okay? Pode estar em minúsculo, pessoal. Só estou colocando assim em maiúsculo para vocês verem. Temos aqui o date e temos também o current time. Okay? Para saber que é. Então, essa aqui é bastante útil, né, para a gente inserir aqui, manipular aqui os dados mais exatos. Então, eu posso agora repetir o meu insert e acrescentar mais colunas. Então, por exemplo, esse cliente tem idade, não vou fazer contas de idades agora, mas deve ter aí uns 50 e poucos, né? 40. Deve ter 45, sei lá, coisa assim. Aqui vai ser a idade. A ordem agora não me interessa com a ordem que eu criei lá em cima, porque a idade está aqui antes. Aqui ele mostra na ordem que eu criei as colunas. Mas depois aqui no insert tanto faz, porque eu defino aqui os nomes das minhas colunas e depois a ordem dos valores que eu vou passando aqui no values tem que ser de acordo com o nome das colunas. Então, se eu tenho idade aqui no fim agora, então a idade vem aqui no fim. E posso ir acrescentando mais coisas. Por exemplo, esse aqui vai ser o João. E esse aqui eu vou pôr outra coisa. Eu vou pôr aqui o current date. Okay? Idade, sei lá, 10. Tudo errado. Okay? Então, repara que agora ele pôs aqui a minha data atual, né? Então, eu posso usar essas variáveis aqui de data em qualquer situação que eu tenha um valor, ok? Para associar aqui com as datas. Eu posso pegar com isso também, fazer contas. Menos 3 dias, menos um mês. Não? O current timestamp, que vem aqui com a hora, menos 2 horas. Okay? Esse tipo de coisa. Então, uma vez agora que eu inseri, eu tenho aqui essa idade errada, essa data de nascimento errada. Então agora eu posso fazer um update, que eu vou fazer uma alteração aqui dos dados. Esse update, então, eu digo o que eu vou querer atualizar. Então aqui com esse comando de update. E ele recebe aqui duas coisas. Primeiro, aqui muda um pouco as lógicas, pessoal. Isso a gente tem que ir memorizando com a prática, porque o insert tem uma estrutura, o update tem outra e o delete tem outra ainda. Então as coisas são assim um pouco diferentes. Aqui o cliente, e eu digo set. Agora eu vou definir a lista de colunas que eu quero alterar. Então eu quero alterar aqui a idade. Vou pôr aqui 20, né? E vou alterar o nascimento. Então, essa vírgula já é opcional. Eu posso não ter vírgula, só ser um campo. E aqui, vírgula, nascimento. Então, vai ser, sei lá, 2002, 067, sei lá, 15. E, beleza, vou executar assim. O que vai acontecer com isso? Vai atualizar tudo. Beleza, acabei de ferrar a base de dados. Okay? Acabei de ferrar legal a base de dados. Imagina que eu tinha aqui milhares de registros. Nesse momento eu perdi toda a informação que eu tinha antes nas colunas.
E passou todas as colunas a estarem só com esses dois valores. Portanto, a gente nunca, nunca, nunca utiliza um update sem o where. Okay? Que o where é onde a gente acrescenta os nossos filtros. Okay? E isso serve também para os selects, para os deletes, por aí fora. Eu já explico daqui a pouco. Então, aqui a gente coloca no where uma filtragem de só fazer numa amostragem específica de dados. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui no 2. O ID 2, só vou mexer com ele agora. Estou invertendo aqui tudo. Então, esse cara aqui já vai ter 30 anos e vai ser aqui em 92, né? Algo assim. 2092, relaxa, tá nesse futuro. Okay. Aí agora, aqui atualizou só uma linha, que é a diferença, porque no where eu disse, o where é onde, né, onde o ID seja 2. Então ele só vai mexer onde o ID seja 2. Então voltando aqui a fazer o select, aí já tenho aqui os dois diferentes. Okay? Aqui eu também posso acrescentar o where, okay? ID 1, por exemplo, ID 2, e vai embora. A mesma coisa, eu posso usar aqui a questão da data. Eu posso usar aqui o nascimento, onde o nascimento ele seja maior que 2000-01-01. Então, quero todo mundo que nasceu depois de 2000. Aí, me apareceu aqui esse. Né? Também posso conjugar aqui com o igual, que é aqui só vai incluir, né, do dia 2 de janeiro para frente. Então, com igual também pode ser do dia 1. Aí já vai pegar, entendeu? E aí também posso ter aqui o sinal de menos, de menor, aliás. E assim vai. E aí já pego o outro, já pego o João. Essa mudança daqui de maior, menor, igual e tal, isso também funciona bem para tipos numéricos. Okay? Porque com a idade também poderia fazer isso. Eu posso pegar aqui o seguinte. Eu quero todo mundo que nasceu a partir de 2000 e a idade seja de 30 anos. Okay? Ou maior de 30. Não vai. Né? Porque não tem. Eu coloquei com 20 anos. Né? Tá aqui, é esse cara aqui. Né? Ele nasceu a partir de 2000. Tá. Então, se eu colocar aqui agora, então, que seja maior de 10 anos, seja a partir do ano 2000 e maior de 10 anos. Okay? Então, agora, já pegou aqui. Okay? Se for igual, como não tem 10 anos, não vai pegar. Então, aqui a gente vai brincando com os filtros. Dá para fazer muita coisa aqui. Eu posso ter aqui uma outra situação que é o OR, que é uma coisa ou a outra. Então, alguém que tem aqui a idade maior que 20. Okay? Não vai pegar... Então, pegou esse aqui, exato, tem 20 anos e nasceu depois de 2000. E que seja maior, ou que seja maior e que tenha idade maior que 20. Como o João tem aqui maior que 20, é 30, então passou aqui na validação e pegou. A gente pode conjugar, começa a ficar complicado quando a gente tem algo assim, por exemplo. Eu tenho aqui idade maior que 30 okay, e o meu nascimento seja maior que 2000 e a idade ou a idade maior que 20. Okay? O que acontece? Se eu tirar aqui esse parênteses que eu pus agora, eu vou estar... Vê só a leitura como é que ele fica. Então fica idade e nascimento maior coisa, ou idade maior que 20. Esse ou é para o nascimento e para a idade, ou é só para o nascimento? Sabe? Não fica nada claro. Então, quando a gente tem essas situações aqui de AND e OR juntos, então é muito bom a gente começar a ter os ORs dentro de parênteses, ok? Para ter uma clareza melhor do que esse OR quer dizer. É uma coisa ou a outra, do que está dentro do parênteses. Ou é nascimento ou é idade. Ele não encontrou nada. Mas se eu for aqui maior que 10, e idade maior que 30, pois, aí já não deu.
Aqui tem que ser maior que 20. Porque a idade tem que ser maior que 20 aqui nesse caso que eu tô restringindo aqui. Ok? Pessoal, ficou mais ou menos claro isso? Complicado? Tranquilo? Deu para entender. Um pouquinho complicado, mas Ok. Isso aqui a gente vai pegando com jeito. Okay? As queries dá pra gente fazer muita coisa com elas. Aqui no caso do select. Outra coisa que dá para fazer aqui é que ó, eu aperto Ctrl C, acontece o mesmo que no terminal também. Toda vez que aparece aqui esse chapeuzinho C, é isso. Eu posso dizer que eu quero só uma coluna específica e mudar a ordem. Ele está mostrando aqui, né? Toda vez que eu faço aqui com asterisco, ele põe nessa ordem, né? Então eu posso mudar aqui a ordem e fazer assim dessa forma. Ok? Outra coisa que eu posso fazer também é pegar aqui quem tem a maior idade. Okay? Nesse caso, eu tinha que ter aqui um group do nome. Eu não vou entrar em group agora, vou fazer só assim. Então, temos aqui quem tem a maior idade que eu tenho na base de dados é a idade, e a menor idade é o 20. Okay? Outra coisa, deixa eu pegar aqui o que fez. Vou voltar aqui nos inserts. O que acontece? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não esteja claro, perguntem à vontade também. Aqui eu vou pôr Maria. E a gente tinha, o que a gente tinha mais? Foto, nome, o endereço, né? E saldo, que era diferente. E o saldo aqui eu vou pôr 108.76. Então, por exemplo, eu faço aqui o select. Está aqui nessa ordem. Repara ali no saldo. Eu quero agora order by saldo. Okay? Mesma coisa. Então ele mantém aqui a ordem ascendente por padrão. Okay? Mas eu quero quem tem saldo maior que venha primeiro. Okay? Então apareceu aqui o saldo agora no topo. Repara que aqui está 0. Que é aquele default que a gente definiu lá na criação da tabela. Né? E aqui também está entrando sempre aqui data e hora atual. O que acontece, então aqui com order by eu posso até ter de várias formas, posso combinar com outra coluna, nascimento, e aí, por exemplo, ser ascendente, por aí fora. Né? Dá para fazer aqui várias coisas. Então, pessoal, essa seria a estrutura mais ou menos padrão aqui do select. O que vocês precisam memorizar hoje seria isso. Aqui eu tenho, por exemplo, id igual a 3, e aqui eu tenho order by, por exemplo, vou por assim, maior que 1. Então só vai pegar o 2 e o 3 e order by id. Okay? Então isso aqui é o importante hoje. Vocês entenderem que o select, eu tenho aqui uma lista de colunas que eu posso ter asterisco para tudo. Tem aqui o from, que daí eu tenho a separação para dizer qual é que é a minha tabela que eu quero consultar. E depois posso ter o meu where, que é os meus filtros. Okay? Eu posso ter diversos filtros. E depois aqui o order by, que é a minha ordenação da minha tabela. Okay? Isso é o mais importante. Sendo que, a partir aqui do select, tudo é opcional, não é obrigatório. Okay? Eu posso fazer isso assim, né? Como eu posso fazer só o select cru com algo específico, por exemplo, o current time, que é algo global, né? Eu não posso fazer aqui, eu posso fazer isso assim, né? Current type time. Eu não posso fazer isso, por exemplo, foto. Isso aqui vai funcionar? Não vai, porque essa foto é da onde? Onde é que é essa foto? Ah,
from cliente, fotos dos clientes, ok, tá tudo vazio, não tem nada, ok? Então, quando especifica uma coluna, tem que especificar aqui a minha tabela, e por aí vai, ok? Então, a gente já viu também ali o update. No update, acaba por ser um pouco diferente essa parte inicial, né? Ou seja, no update a gente tem aqui. Cadê? Aqui no update. Ok. Aqui no update a gente tem aqui o where, né? Mas essa parte aqui inicial muda. A gente tem o update nome da tabela, depois set, o nome das colunas. Então, essa parte aqui inicial muda. E é isso que muda de um comando para o outro. No select é de uma forma, no update é de outra, no insert é outra e no delete é outra. Isso é até proposital, né? Para a gente não se enganar muito facilmente e não fazer uma coisa indevida. Okay? Então, isso é muito importante que seja diferente, que se fosse parecido, podia causar muita complicação aí, muitos enganos. Então, falta a gente ver aqui um, que é cliente, que é o delete, né? Como é que a gente deleta algo? Então, o delete é mais parecido com o select. Eu digo delete from, da onde que eu quero dizer. Okay? Eu não tenho aqui nada aqui entre o delete e o from. Okay? Bem vazio. Coisa que no select é obrigatório ter alguma coisa, então aqui já é uma diferença entre os dois. E aqui eu digo qual é a minha tabela. Okay? E agora, o que acontece se eu fizer isso assim, pessoal? Alguma suspeita? Vai deletar tudo. Vai deletar tudo, sem a menor dúvida. Okay? E aqui não se pergunta, tenha certeza que quer apagar? Não, tu dá enter e foi, entendeu? Então, aqui mais uma vez, o where. O where crítico. Nunca se faz um delete sem o where. Nunca faz um update sem o where. Okay? E os drops, senta bem na cadeira, toma uma água antes, ou um café para ver se está bem acordado, e tem certeza do que está fazendo, porque os drops também é perigosíssimo. Então, eu vou remover onde o ID seja 2. Aqui no where, mais uma vez, eu posso usar o or, o and, posso fazer toda aquela combinação de colunas que eu estava falando antes. Okay? Dá para fazer aqui muita coisa. Eu vou fazer assim um delete simples. Okay? E ele apagou uma linha. Qual foi essa linha? Só consultando aqui para saber, lembrar, né? Então ele apagou aqui o João. Ok? Então, dessa forma a gente consegue apagar aqui os nossos dados. Bem, tem aqui mais umas situações que eu queria passar. Deixa eu só ver se faltou aqui algum detalhe importante nas minhas notas. Não, acho que está tudo. Okay. Eu posso, por exemplo, a gente tem aqui as coisas criadas, né? Eu posso, por exemplo, fazer aqui um renomear de tabela. Então, por exemplo, eu quero renomear o cliente para pessoa. E agora você faça aqui o barra D. Então ele mudou aqui o nome, a pessoa, mas ele não muda a sequência. Okay? Isso é meio que normal. Então a gente começa a ter aqui uma diferença aqui na base de dados. Se a gente renomear aqui a sequência, a gente vai ter que acertar aquela chave primária. E aí começamos a ter aqui um certo conflito aqui da gestão. Não é bem por isso, porque raramente a gente faz isso de mudar o nome, né? Porque normalmente quando a gente define os nomes no início da base de dados, tudo que a gente vai desenvolver no futuro vai ser baseado nesses nomes. Então uma mudança de nome de tabela tem um impacto grande no sistema. Então não é algo assim que se faz de forma leviana. Mas também, pelo menos na prática, eu acabo por utilizar muito a sequência deslocada aqui da tabela, que eu já explico melhor. Então vou voltar a renomear. Então agora, antes disso, deixa eu fazer aqui asterisco from cliente. Né? O que acontece? Olha, foi para as cucuias. Agora aqui pessoa, aí já tem. Então mudou de nome. Então agora eu vou fazer aqui o inverso
Então, que eu quero voltar a ser cliente. Meu nome vai voltar a ser cliente. E o que está agora, pessoa, volta a ser o que era. E agora, aqui o pessoa já não funciona. E o cliente, então, volta a funcionar. Isso a gente pode fazer também para as colunas. A gente também pode renomear as nossas colunas. Nada nos impede de fazer ali depois que a gente tem a tabela criada, a gente poder manipular aqui as nossas colunas. Então, por exemplo, eu quero mudar, por exemplo, aqui o saldo para crédito. Então, posso dizer aqui um alter table, que eu digo então qual é que é a minha tabela, e tem aqui um rename, aliás, é igual a lógica ali em cima, rename to, não, rename column do saldo para crédito. Então agora, quando eu faço aqui o select, já está aqui renomeado. Eu posso adicionar também uma coluna. Então eu tenho alter table, cliente, add. Então aqui que vai vir aqui a seguir esse add? Exatamente o que a gente põe na criação da tabela. Quando a gente cria a tabela, a gente passa lá as diversas colunas, né? Então, a seguir aqui esse add, a gente pode pôr exatamente o nome, tipo e depois flags, né? Então, aqui o meu nome da minha coluna vai ser o quê? Cidade, vá. Cidade. E vai ser um varchar. Okay? 250 também. É not null? É null? Tem um default? E está feito. Então é toda essa parametrização igualzinha como a gente fez lá antes. E aí a gente já tem aqui a cidade aqui no fim, que ele quebrou aqui a linha e esse último tracinho aqui não dá para entender direito. Para a gente sair aqui dessa visão, quando ele mostra dessa forma, quando ele quebra aqui linha, ele consegue mostrar direto quando cabe tudo. É o que também? Que sai. Apertar a tecla Q. Assim como a gente adiciona colunas, a gente pode remover colunas. Então agora, fazer um alter table, cliente, drop. Okay? Vou fazer o drop column aqui da minha cidade. Okay? Também funciona o drop sem nada, se não me engano. Só drop, só fazer assim, acho que também funciona. Ok, aqui a gente consegue fazer então essa manipulação geral de colunas. O que falta a gente ver agora? Voltar aqui a essa questão das sequências. As sequências, a gente tem então select asterisco from cliente. Temos aqui o nosso ID, né? Que ele vem então dessa sequência que também que a gente já viu que está um pouco meio que sendo gerida de forma automática pelo Postgres. Eu posso querer ter uma gestão dessa sequência separada, eu quero ter uma sequência exclusiva aqui para uma situação. E então eu posso usar ela, por exemplo, como se fosse um código, como se fosse um contador, entendeu? Para além do ID, né? Por exemplo, imagina que eu tenho uma primary key que é o e-mail, né? Como a gente falou lá no início. E de repente eu quero ter aqui uma contagem dos meus registros e tal, e aí posso ter uma sequência para fazer esse tipo de controle. Bem, mas eu vou querer usar uma sequência como ID, que é a forma mais habitual, mais rotineira que eu costumo utilizar, ok? Então, para fazer isso, eu crio uma sequência desacoplada que eu conheço bem. Então, faço create sequence e digo, então, que eu vou ter aqui categoria, ID. Então, vai ser uma sequência que vai gerir os IDs de categorias. E agora, eu posso dizer como que ela inicializa. Se ela inicializa com 1000, se inicializa com 888, qualquer coisa. Ou nada. Não posso dizer nada. Só cria a sequência aí para mim. Acabou. Então a sequência aqui está criada. Agora eu posso pegar e fazer uma coisa, que é o select
next val, ok? E aqui eu passo o nome da sequência, categoria ID. Aqui eu tenho que dizer aqui entre apóstrofos, por quê? Isso aqui é uma string, porque eu estou chamando uma função. Isso aqui é uma função, como o max, o min, por aí fora. Tem muitas funções no Postgres, em qualquer base de dados há muitas delas. A gente vai aprendendo também aos poucos, não vale a pena estar explicando aqui tudo que existe. Assim como os tipos de colunas também tem muitos mais, ok? Então, eu não sei de onde é que é essa categoria ID, né? Então, eu não tenho aqui um from para dizer que é de uma tabela ou algo do gênero. Então, para ele chamar só a função passando um nome, é dessa forma. Então, ele está o quê? Tá 1, tá 2, tá 3, tá 4, ok? Toda vez que eu chamo, então, next val, estou fazendo o quê? Me dá aí qual é o próximo valor. Se eu quiser ver o valor atual, então eu uso o de current, né? O curval. Aí eu vejo o valor atual. Aí esse aqui não incrementa. Esse aqui fica sempre a mesma coisa. Tá aqui sempre a mesma coisa. Então agora eu vou criar aqui uma tabelinha. Create table, categoria, onde eu tenho então o meu ID. Só que o meu ID agora já não vai ser um serial, ele vai ser um int. E vai ser not null, não precisa ser not null, primary key, ela vai sempre not null. Vai ser aqui primary key e vai ter aqui o nome. Eu vou pôr aqui como varchar not null. Beleza. Vou pôr sem dimensionamento nesse caso. Que sem dimensionamento que era aqueles parênteses, né? 250 que eu estava pondo antes nos varchars. Então pode ser feito assim. Agora, se eu for fazer um insert nessa categoria, né? Ela está vazia. Vamos lá ver. Então agora, insert into categoria. Então eu tenho aqui o ID, que agora eu vou ter que dizer o ID, porque ele não é um serial, né? E o seu nome, e o nome da categoria. E aqui eu passo os velos. Nos velos agora, eu passo aqui uma função, nextVal, que é o próximo valor da minha sequência. Por isso que eu chamo essa sequência de categoria ID, que vai ser uma sequência que eu vou utilizar como gestor de IDs da minha tabela categoria. Okay? E aí é que eu passo o nome da minha categoria, que pode ser, sei lá, uma categoria agora especial. Ó. Não ocorre nada mesmo. Okay? E agora se eu faço aqui select, outra vez, né? Aqui o select da categoria. Olha só, ficou com ID 5. Porque a gente já ia no 4, na minha nossa sequência. Né? Então aqui ele vai incrementando. E vai embora. Então essa é a forma também muito usual em Postgres de gestão de IDs. Okay? Em vez do serial, é muito utilizado isso. Quando a gente faz aqui agora o /d, a gente tem aqui, esse aqui foi o criado à mão por mim, né? Essa categoria ID que é aqui do tipo sequência. E esse aqui foi o automático criado pelo serial. Então agora, se eu renomear a minha tabela, eu renomeio também a minha sequência. Tranquilo. Né? Eu estou gerindo as duas coisas do meu lado. Né? Então, a gente pode ter diversas sequências aqui para diversos casos e depois usar assim. Então, sequência nada mais é que um contador. Okay? Ficou mais claro, Luiz? O que é o raio da sequência? Sim, melhorou bastante. Agora sim. A gente também pode dizer o intervalo em que a sequência ela salta. Por exemplo, eu quero que ela incremente de 10 em 10. Aí toda vez que a gente chama aqui o nextVal, vai chamando de 10 em 10. Okay? Bem, limpar agora aqui, fazer aqui um drop da sequência. Né? Fazer aqui é a mesma coisa, ou seja, vocês já viram que é só pôr drop, o que é e o nome da coisa e vai embora. Então, categoria, ID e foi-se. Aí se eu recriar agora aqui a minha sequência, cadê aqui a minha recriação? Não tá. Oxe, perdi. Ah, tá aqui. Okay. Recrio ela. E agora qual vai ser o nextVal dela?
o curval, por exemplo, ok? Que não está ainda definida, porque então tem que fazer aqui um next primeiro. E agora sim o curve já dá. Vai embora. Se eu voltar por aqui, olha só o que vai acontecer agora. Select asterisco from categoria, né? Temos aqui a categoria. Caramba. Pessoal, tô aqui com uma atrapalhada. Select asterisco from categoria. Pronto. Tem aqui o ID 5. Eu tenho a minha sequência recriada com valor 1, né? Então, o que acontece se eu fizer aqui uns inserts? Vamos lá. Insert A. Foi. B. C. D. Pumba. Já não vai. Okay. Por que que não vai? Porque temos o ID 5, né, que era aqui o anterior, ele foi incrementando aqui com a sequência, e a minha sequência está como? Categoria ID. Ela também está aqui com o valor 5. Ora, eu não posso inserir 5 onde seja 5. Dá conflito. Primary key. Não posso ter dois valores iguais. Okay? Então, uma forma de eu resolver isso seria o quê? Eu chamar aqui à mão o next val da sequência. Só que ela está na posição já 5. Então, o next val, porque ele já fez aqui esse next val. Então, ele já saltou do 4 para o 5. Ele está no 5 agora. O próximo next val já vai dar 6. Então, nesse caso, basta eu fazer aqui outra vez e aí já vai. Okay? Porque agora já ficou 6, porque ele já incrementou outra vez a sequência. Ele deu erro, porque incrementou e ficou igual ao número, mas ele já incrementou a sequência, então na próxima ele já avança. Okay? Então, quando a gente recria uma sequência, a gente já tem dados e essa sequência é um ID para nossos dados, então a gente tem que acertar o número inicial de acordo com o atual ali dos nossos dados. Que seria, então, eu voltar aqui e fazer o drop, né? Então, agora eu não tenho mais sequência, e agora eu recrio, então, isso. Aqui, deixa eu ver aqui. Drop sequence create. E start with, vamos iniciar com quanto? Vamos iniciar no 6. E daí o próximo vai ser o 7. Pronto, criou a sequência. E agora vamos ver como é que ela está agora. O valor atual dela. Aqui mais uma vez ele deu aqui problema. Mas se eu tenho que fazer um next val primeiro. Okay, aqui já vai ser o E. Ok, afinal também deu problema com 6. Tinha que ter iniciado então com 7. Então esse start with ele já diz qual é o próximo. Okay? Então tinha que ser 7. Mas agora se for F, já dá. O E também dá. Okay? Pronto, tem aqui essas questões de utilização da sequência. Tem que ter algum cuidado, mas também os erros nos ajudam também a ir atrás da solução. Mas é possível a gente manipular bem aqui esse sequenciador aqui, essa numeração. Mas, mais uma vez, o importante é os selects. Que isso é importante para a gente manipular bem a base de dados. A gente consegue inserir, fazer atualizações, deletes. No início a gente utiliza isso de forma muito simples, mas é normal a gente no início já ter uma situação mais complexa para fazer aqui uma query. Então, o que seria aqui uma query um pouco mais complexa? Por exemplo, eu quero tudo que começa com especial e que tem aqui um espaço. Esse aqui não tem, né? Então, where, nome, like, já é diferente. A gente tem aqui esses operadores também com nomes, ok? E esse like ele suporta o porcentagem. Esse porcentagem funciona como um wildcard, né? Como se fosse um coringa, que dá para qualquer coisa. Como se fosse um asterisco, né? E aí eu posso pôr aqui antes, eu quero um all espaço especial
espaço, qualquer coisa. Também não deu nada. Porque o início não começa com all, isso começa com especial, né? Então, aqui coloco então outro coringa. Então, tudo que tiver all, espaço, qualquer coisa, seleciona. E agora já não apareceu aquele primeiro. Então, aqui a gente faz uma filtragem um pouco mais avançada a nível de texto. Então, pode ter especial ou então spec qualquer coisa, né? Tudo começa com spec e ele pega. Então, essa aqui é uma forma de a gente ter também um filtro assim um pouco mais avançado. Voltando aqui para o nosso cliente, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, select asterisco from cliente, vou pegar só aqui um nome, só a coluna nome. Então, onde a data, a idade seja maior que 5 e no nome, pode ser pequeno também, tá? O maiúsculo é melhor, eu acho que o nome então vai ter um N. Só pegou Antônio. Ah, não, então que tenha só pegou a Maria. Aí o que eu tenho que fazer? Lower, para ficar em letras minúsculas. Isso aqui já passar por funções, tá vendo? Só uma demonstração. Então o lower ele vai transformar em lowercase todas as colunas, o conteúdo, né, das colunas. Então lower aqui eu consigo ver, até agora tudo pequeno. Outra coisa que dá para fazer também, eu tenho aqui a coluna com o nome lower. Eu posso mudar o nome dela. Okay? As nome. E já fica com o nome lá em cima. Okay? Outra coisa também que ainda posso fazer, que é eu tenho o mesmo nome, mas eu quero as nome completo. Então muda aqui esse título da coluna. Isso aqui eu não estou mudando, só estou mudando no resultado da query. Na tabela continua sempre a mesma coisa. É só nesse resultado aqui em cima que eu mudei, né? Nesse caso aqui, que eu customizei. Isso aqui, se a gente tem a parte de código, né? Então, na parte do código, a gente vai usar esses nomes aqui que vem aqui no resultado. Isso que interessa para nós, no nosso sistema, depois na programação. Beleza, pessoal? Uhum. Ficou um pouco confuso aqui essa parte final? Mas é para o pessoal que tem mais experiência também pegar aqui algumas ideias que a gente pode manipular aqui com as colunas, passar essas colunas em funções, fazer aqui tratamentos diferentes. Mas com o select básico a gente já consegue fazer ali algumas coisas. Há alguma dúvida, alguma coisa que está aí martelando que não ficou muito claro? Algo que não ficou bem entendido? Pergunta, pessoal, porque senão depois vai acumulando dúvida e lá na frente é pior, hein? É melhor já perguntar agora. É melhor ir para a prática. Surgir os problemas na prática. Eu tenho Manda. uma, mas não é bem uma dúvida, é mais uma curiosidade que eu queria saber. Tem como criar, tipo, gerar valores aleatórios. Por exemplo, algumas redes sociais que a gente cria, aí a gente não coloca o usuário e eles sugerem um aleatório. Aí isso é feito também, geralmente, na base de dados, né? Ou de alguma outra forma. É assim, o que acontece? Se for em base de dados, isso vai ter que usar o conceito de funções ou uma story procedure, alguma coisa assim, para fazer vários tipos de análise. Que não convence, evita muito isso. Que em base de dados a gente pode fazer programação. A gente pode construir um código mais elaborado, que daí é as story procedure e as funções. A gente pode criar uma função nossa própria, inclusive.
Só que o que acontece? Hoje em dia se evita muito isso. Hoje em dia, o que se faz mais é a base de dados é mais focada só nos dados e a lógica, regras de como as coisas funcionam está mais na parte de código ali de back-end, né? Então, nesse caso, eu, com alguma certeza, as redes sociais elas estão fazendo isso na parte de código. Verificam ali na base de dados que já existem um usuário, né? Fazer um select antes de fazer o insert. Já existe esse nome, se retornou informação, então já existe esse cara, então não pode usar. Então sugere ali aleatoriamente algum número, alguma coisa assim, algum extra. Mas a base de dados ela tem o PostgreSQL. Eu esqueci de demonstrar aqui uma coisinha que acho que é importante. Eu vou mudar aqui. Ô, Eduardo, não dá para usar alguma coisa relacionada à sequência e mais alguma coisa random? Daí você consegue gerar um Sim, usuário, mas vai ficar com número, né? sim, Mas mas você pode relacionar ele com letra, dá para fazer. dá para fazer. Dá para fazer, mas é evitável, ok? Mas a base de dados, por exemplo, PostgreSQL random, ok? Olha lá. Pronto. Eu tenho aqui uma documentação, tal, de como é que faz isso. Então eu tenho aqui a função random que nos faz isso. E podemos brincar agora com ela. E aqui é para forçar o tipo, porque ele está trazendo aqui como floor, deve dar um double precision, né? Que o floor quer dizer que ele vai puxar para o número, se a gente tem casas decimais, ele vai puxar para o zero. E o sale seria o arredondamento para cima, né? E aí aqui se torna para um número exato. Daí ficou aqui o 9. Então ele pegou um random aqui do 10. Pai, tem aqui expressões matemáticas e tal, e vai embora. Ó, um random between. Aqui ele está criando uma função. Ele está criando uma função. Daí depois ele já pode usar essa função para ele. Okay? Então é uma forma de fazer. Não. Pá, isso é uma politicagem minha, ok? Porque o que acontece? Há pessoas que são muito de base de dados, então elas gostam de ter story procedure e por aí fora na parte de base de dados, que é trazer a lógica de negócio para a base de dados. Eu sou mais de código, então eu gosto de ter a lógica de negócio no meu código, ok? Na minha programação. Eu prefiro ter o menos possível de situações aqui em base de dados. Só que há situações que a gente é forçado a ter esses mecanismos em base de dados. Porque senão a gente vai ter que fazer muitas consultas, muito esforço para processar a informação, sendo que se a gente tiver uma função em base de dados ou uma story procedure, vai ser muito mais ágil. Okay? Então não é uma regra absoluta. Nada nos impede. Teve um caso recente num projeto que a gente precisou fazer um cálculo entre latitudes e longitudes, para descobrir quantos quilômetros tem de distância, quantas milhas náuticas, quilômetros e milhas normais, acho. Ou era pés, eu não lembro. Então, assim, tinha essa variação. Então a gente criou uma função no Postgres para isso. Porque o cálculo entre latitudes e longitudes e a conversão para quilometragem é uma fórmula. Né? Então a gente criou uma função e daí a gente começou a usar essa função nos wheres. Então, onde o quilômetro for maior que tanto, faz tal coisa. Então, nessa função recebia depois as latitudes e longitudes para calcular o número, e nesse número de resultado da função a gente usava nos nossos wheres. Não é como ter aqui o resultado da função e o sinal de maior ou menor e por aí fora. Okay? Portanto, dá para a gente fazer muita coisa aqui com isso. Só que lá está, nós estamos customizando algo. E depois a gente vai para outra base de dados, daí não vamos ter essa função que a gente tinha do outro lado. Então acaba que a gente tem aqui uma situação que se evita um pouco, okay? Só casos muito precisos. Por exemplo, create table, PostgreSQL. Vamos lá ver tutoriais sobre isso. Pessoal, está altamente documentado. Altamente. MariaDB, Postgres, essas bases de dados open source, tá? Que tem já uma longa história. O Postgres tem uma longa história. Okay? Tem aqui uma documentação muito boa mesmo. Explicando cada parâmetro e tal. Aqui é uma estrutura genérica como o comando é estruturado. Então, por exemplo, tem aqui o create, tudo começa aqui com create,
pode ter várias coisas aqui, entre parênteses, esses colchetes são os opcionais, e temos aqui o table, que não está entre colchete, né? Então é obrigatório, e depois o nome da coluna. Então, ler essa sintaxe não é muito óbvia para quem está iniciando, mas pronto. Os colchetes aqui são os opcionais da vida. Okay? Mas tem que ter cuidado com essas palavrinhas aqui no meio que são obrigatórias. Mas aqui para baixo, se fazer, depois ele vai explicando aqui muita coisa, tal, tal, tal. E olha só o tamanho da scroll, é bem curtinha. Mas tem aqui um ponto que vem os exemplos. Okay? E aí os exemplos também já ajudam bastante. A gente bate o olho e já sabe mais ou menos. Olha só as variações que tem. Que é aqui com constraint, nem vale a pena explicar hoje constraint, que é outra relação aqui mais complexa. Mas é um relacionamento aqui entre colunas. Então, e vai embora. Porque tem muita coisa. Então, tudo que a gente usou hoje, colocam no Google Postgres, encontram logo a solução. Ajuda bastante. E também tem muita coisa em português também. Muita coisa mesmo. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Pedro, ficou claro ou ficou confuso essa explicação toda? Não deu para entender. Não, é o que eu quero. Dá para fazer, mas é bom evitar, né? Epá, eu recomendo evitar. Se for um Tá cara legal. que gosta de base de dados mais que código, vai preferir fazer no base de dados. Eu prefiro Só. mais no código. E normalmente as frameworks tal, a gente usa a base de dados mais para estruturar ali informação e tal. Pessoal, há uma carreira toda que é o DBA, entendeu? E que não é um desenvolvedor, programador de linguagens assim, back-end, front-end e tal, que é exclusiva um cara pró em base de dados. Como vocês podem ver, só um create table pode se tornar muito complexo. Olha lá, o que quer dizer isso aqui? Entendeu? Um DBA em PostgreSQL, ele é prosíssimo, ele conhece cada detalhe aqui, como as coisas funcionam, por que usar isso, por que usar aquilo, não nessa situação usa aquilo, aquilo outro, não sei o que e tal. E faz assim, faz assado. Ele constrói as queries para ficar mais otimizadas, muitas vezes também, que ele tem conhecimento profundo de como a base de dados, como tirar o maior potencial de base de dados. A base de dados é poderosíssima, poderosíssima. E a gente usa aqui mais de uma forma leviana, assim, trivial, para estruturar aqui uma informaçãozinha e tal. Mas isso aqui tem toda uma carreira bem complexa aqui a volta aqui do Postgres. Como eu falei antes, ainda pode entrar aqui replicação, clusters por aí fora, e aí a coisa vai embora. É outro campeonato, uma outra área aí no mundo de TI. Ok? Mas um developer back-end tem que conhecer um pouco disso, fazer esses que eu expliquei hoje tem que ter conhecimentos genéricos disso, e um programador full stack também, portanto não escapa, ok? Esses conhecimentos básicos de base de dados é essencial, porque a base de dados é uma ferramenta de trabalho para nós, okay? Constante para a gente armazenar os dados. Então ficamos por aqui, fazendo o nosso intervalo, depois a gente vem com uma atividadezinha.